Nós conhecemos aqui em Três Rios. Que eu trabalhava aqui em Três Rios, ele era lá na farmácia. A gente sempre depende de farmácia, e foi lá que nós conhecemos. Falar do São Antônio é muito difícil, como todo treriense, pessoas aqui até ao redor mesmo da cidade, todo mundo conheceu e todo mundo sabe um pedacinho da história dele, ou toda a história dele, né? Que ele passou por 3, 4 gerações, né? Eu conheci o São Antônio da farmácia, era paciente dele, como quase toda a cidade de Três Rios. O São Antônio era um exemplo de ser humano e de amor ao próximo. E a vida inteira o que eu sempre soube e presenciei é que ele só fez isso. Ele só ajudou as pessoas o tempo todo. E bacana que ele pôde ajudar as pessoas no exercício de uma profissão muito importante, que é a questão ali da farmácia, de atender as pessoas com algum tipo de problema de saúde. E ele pôde, com aquele jeito dele especial, educado, gentil, não só resolver o problema da qual a pessoa o procurou, mas também com uma série de conselhos, porque ele também era um pouco de psicólogo das pessoas. Então eu acho que ele é uma pessoa diferenciada na nossa cidade. Esse negócio eu não sei, eu sei que o serviço dele, que ele falava aqui, que ele trabalhou desde 12 anos em farmácia. Primeiro foi lá no Rio num asilo, muito tempo. Depois que ele estava, acho que ainda era garoto, com uns 13 para 14 anos. Aí depois ele ficou adulto, né? Aí passou a trabalhar em farmácia, trabalhou no Rio. Trabalhou em Pedro do Rio, de farmácia. Depois ele trabalhou em Alberto Torres, lá onde que eu fui nascida e criada. Depois que ele veio para Três Rios. Vim para possuir a farmácia e ele já estava. Aí que depois nós montamos São Sebastião, que é o nome exatamente da farmácia que ele fundou em 1950. É como se tivesse renascido a farmácia São Sebastião, né? Em 1950 ele montou, aí ela ficou desativada um período. O dia a dia dele na farmácia era dia a dia mesmo, né? Na verdade, o que ele fazia parte, ele fazia o dia inteiro mesmo, e trabalhava direto, ficou esse período todinho dedicando exclusivamente à farmácia, clientela, atendimento. Ele fazia alguns atendimentos até especial, que ele alcançou uma época também que era muito escasso, né? O atendimento médico nos hospitais, nos postos de saúde. Hoje já modificou, no período de 15 anos para cá modificou, que tem os postos de saúde, tem os atendimentos aqui, né? Mas ele alcançou uma época que a gente fazia tudo na farmácia, então onde ele também se consagrou, né? Como farmacêutico da região, não só de Três Rios. Durante quase 62 anos de vida, ele trabalhou numa única empresa e durante esses 62 anos ele atendeu a todo o cidadão treense, de todas as faixas etárias, de todos os níveis sociais, atendendo quem tinha dinheiro para pagar, quem não tinha dinheiro para pagar. E o seu Antônio virou quase que um mito na cidade, porque na verdade ele conseguia ser um pouco de cada coisa. Tinha pessoas que o procuravam nem mesmo para ele resolver um problema de saúde, e sim para ouvir dele um conselho, principalmente as pessoas mais humildes. Não, ele estudou no normal, ele estudou lá até numas alturas, o pai dele achou que já dava, que antigamente era assim, né? A pessoa aprendia a mucada, porque ele não precisa mais, mas ele tinha aquela ideia dele mesmo, ele mesmo foi quer dizer, foi fazendo as coisas direitinho, legal, porque ele não foi formado, não. Olha, a experiência não teve assim uma que marcou mais, já foram todas, porque ele era uma pessoa muito capaz, muito caprichoso, muito carinhoso, botava amor em tudo que fazia, então é uma pessoa até muito difícil de falar sobre ele, que o que eu estou falando é pura verdade, não estou aqui para poder fazer, não tem necessidade disso, né? Aprendi com ele também, aprendi com a minha família, aprendi com a vida, e é o que hoje eu tenho tentado fazer na minha vida, hoje exercendo como homem público, né? O homem público de bem é aquele que
se dedica, trabalha para ver a vida do próximo sendo transformada para melhor. Não só o seu Antônio, mas todas aquelas pessoas de bem que abrem mão de prazeres, de questões familiares, profissionais, para se dedicar ao próximo, tem que ser valorizado e tem que ser reconhecido. E o seu Antônio, para mim, como cidadão triense, nem como prefeito, é um exemplo claro, verdadeiro, de que quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Quando a gente ajuda sem interesse de retorno, Deus nos ajuda ainda mais. E o seu Antônio é um exemplo para mim, um exemplo para milhares de pessoas que até hoje eu escuto na rua quando eu ando, que eu não poderia ter escolhido uma pessoa que representasse melhor a vida das pessoas, principalmente das pessoas mais humildes. Ele queria ajudar muito os outros. Muita pessoa chegava na farmácia para comprar remédio, a gente arrumava o remédio, quando chegava lá, entregava na mão da pessoa, falava, paga lá no caixa. Ah, senhor Antônio, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Aí ele falava assim, tirava o dinheiro do bolso, falava, toma aqui, tu vai lá e paga, o dia que você receber, você vem trazer para mim. Uns levavam, o outro, coitado, não tinha, ainda bem que não dava, esse não levava. Tanto que ele, Sebastião fala, pois é, o pessoal está falando que ele deu muito remédio para as pessoas que não podiam. Mas assim, o remédio que ele deu é que ele pagava para a pessoa depois pagar ele, e a pessoa não tinha como, ficava ele pagando para a pessoa. A obra do viaduto é, para nós, trienses, a obra mais importante da história do município. Não só pela beleza da obra, mas sim pela importância da obra. Várias pessoas vieram me procurar, me sugerindo vários nomes, de empresários, de ex-políticos, de ex-prefeitos, e as pessoas me sugeriam nomes. Ah, não, esse cara foi um político importante, esse aqui foi um empresário importante, a obra mais importante do município, tem que fazer uma homenagem a essas pessoas. E eu entendi, como um cidadão comum de bem como vocês, que a obra mais importante da cidade de Três Rios deveria ter uma marca de uma pessoa que durante a sua existência quase toda procurou ajudar as pessoas. Por quê? Porque eu entendo que o viaduto é uma obra que salva vidas e ajuda as pessoas. Eles estão muito satisfeitos em eles terem escolhido uma pessoa tão simples, humilde, trabalhador, né? Que prestou um serviço só, não tem nada de riqueza, de empresário, nada disso. Então isso aí me comoveu muito. E chegou o ponto de concretizar, né? Então o viaduto pronto, o nome dele, e a gente continua aí. Então, qual foi a relação? Durante 62 anos, um senhor comum, chamado seu Antônio da Farmácia, salvou a vida e ajudou a vida das pessoas. Na obra mais importante da cidade, nada mais justo de que homenagear um cidadão comum, um cidadão simples, mas que com muito amor e respeito ajudou a transformar a vida das pessoas para melhor. E também uma coincidência, porque a farmácia fica embaixo do viaduto. Então, eu acho que não poderia, nem por encomenda, ter algo tão próximo, verdadeiro e justo do município estar homenageando uma pessoa comum. Para a gente não vale as honrarias e o status do homenageado. Para a gente vale o que o ser humano fez para a vida do cidadão. E o seu Antônio, para mim, e acho que para a grande maioria da cidade de Três Rios, foi um exemplo de ser humano do bem e que pôde ajudar as pessoas. Eu acho que essa homenagem foi mais do que justa. E uma coincidência também muito legal, que a inauguração do viaduto foi no dia do aniversário, de vida do seu Antônio. Então acho que isso é muito legal, a gente fica muito feliz de poder estar com uma obra tão importante que durante 70 anos todo mundo sonhou acontecesse, e justamente com uma pessoa como ele. Eu procuro fazer um pouquinho do que ele fazia, e é difícil. E ele fazia com facilidade, porque ele amava o que fazia, né? Ele tinha satisfação. Basta dizer, mais de 60 anos num ramo só, sem conhecer nada para fora. Né? Então quer dizer que ele fazia o que gostava. Era consideração total, como se fosse um pai. Porque na verdade eu não conheci meu pai. Meu pai morreu tem 57 anos, eu não tive o privilégio de conhecer. Então foi um pai que eu não tive durante 30 anos, que me ajudou muito, uma pessoa sensacional na minha vida.